Pessoal, nós vamos fazer uma revisão de física aqui rapidinho. Física no grego quer dizer physis, natureza. Esse termo é um termo que não tem muito tempo. Por exemplo, 500, 600 anos atrás ou mais, a física era chamada de filosofia natural. Na antiguidade se misturava muito com mitologia, ou com crendices. Por exemplo, às vezes algum objeto se movia por força magnética, eles achavam que era a força de algum deus, entre aspas. Outros achavam que tudo que existia era formado por água, terra, vento, e fogo. E com o passar do tempo a ciência foi evoluindo e foram descobrindo, de que realmente as coisas eram formadas. Então a física é uma ciência porque ela tem comprovação, ela não é só teoria. Ela estuda as propriedades da matéria, a gente sabe que a matéria tem massa, ocupa lugar no espaço. A física ela se dedica muito a estudar, o o tempo do movimento, o tempo que acontece alguma coisa. Na física é muito importante. A física ela faz testes, faz experimentos. Quando existe uma comprovação completa, a gente tem um fato já concreto. Quando não tem, a gente tem teoria. Depois a gente gera os conceitos quando a gente consegue provar que são verdadeiros. Tanto na física quanto na química usa-se muito o método científico, onde o cientista vai seguir alguns passos para determinar se algo é verdadeiro ou não. Ele faz observação, hipótese, experimentação, análise e conclusão. Existem alguns livros que têm algumas diferenças, mas a lógica é a mesma. Por exemplo, um movimento de um cometa, e o físico vai observar, primeiro, como ele se move, que o cometa é formado, depois ele vai gerar hipóteses, Essas hipóteses, sempre o movimento dele é circular, quanto tempo ele gasta para fazer esse movimento? E aí vai criando as hipóteses. Depois ele vai fazer experimentação, ele vai estudar, de uma forma mais concreta, hoje usa tecnologia para ver se a hipótese dele é verdadeira. Depois ele vai analisar, se os fatos que ele descobriu são autênticos ou não, para chegar a uma conclusão. As hipóteses forem verdadeiras, comprova. As que forem falsas, descarta. Aí nós temos a física, ela é dividida basicamente em duas, a clássica e a moderna. A clássica até o século XIX e a moderna a partir do século XX, a partir de 1901. Então a física clássica, a física básica, ela é formada de 5 partes: mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletromagnetismo. Mecânica não quer dizer simplesmente consertar carros. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, desde o movimento na terra, na água ou no ar, por um astro celeste. Então, tudo que estudar o movimento, a gente estuda em mecânica. A termologia ela já estuda o calor e a temperatura dos corpos. Tudo que estiver relacionado com calor e temperatura, a gente estuda em termologia. Por exemplo, medir a temperatura dos corpos, saber as trocas de calor, como um freezer funciona, uma geladeira funciona, uma máquina térmica, uma máquina a vapor. Então, tudo relacionado com calor e temperatura, a gente estuda em termologia. A gente estuda em óptica, tudo tiver relacionado com luz e os fenômenos luminosos. Saber o que é a luz, sua velocidade. Por exemplo, a luz se movimenta a 300 mil km por segundo, se movimenta em linha reta. Por exemplo, existem o celular, o espelho, uma máquina fotográfica, tudo precisa de luz para funcionar. Então a gente estuda dentro de óptica. Nós temos também a ondulatória, que estuda as ondas, todos os tipos de ondas. Nós temos ondas mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, o terremoto usa o chão, a onda do mar usa a água. Então, quando você toca um violão, então utiliza as cordas do violão para gerar uma onda sonora. Então, é uma onda mecânica. Aí nós temos as ondas eletromagnéticas, que nós temos a luz, uma onda eletromagnética, o raio-x, o raio gama. Eles não precisam de um meio, se movem no vácuo, no espaço, tranquilamente. Então, tudo que estudar em ondas, a gente chama de ondulatória. E a eletromagnetismo estuda eletroeletricidade e magnetismo, as propriedades magnéticas. Então, tudo que tiver relacionado com eletricidade e magnetismo, a gente estuda aqui. Como a eletricidade é formada, pode ser usada, dissipada, gerada, o magnetismo, qual a relação entre os dois, que os dois se relacionam muito. Muitos aparelhos eletrônicos que usam eletricidade também usam magnetismo. Então a gente estuda isso na física clássica. Na física moderna, que é a partir do século XX, o físico que mais se destaca é o Albert Einstein.
como aqui na física clássica nós temos o Newton, o Galileu e muitos outros. Nós temos aqui a parte da física moderna, nós temos a física atômica, que ela estuda os elétrons. Você sabe que o átomo é formado basicamente por prótons, elétrons e nêutrons. Então a física atômica se dedica a estudar os elétrons na eletrosfera. Nós temos a física nuclear, que se dedica a estudar o núcleo do átomo, né? Aí nós temos a fissão, a fusão, por exemplo, a fusão é quando você junta dois núcleos, gera um novo núcleo. E a fissão é quando você pega um núcleo, quebra ele em núcleos menores. Nós temos a física quântica, que entra a mecânica quântica, entra a nanotecnologia, que é a parte que estuda a parte subatômica da matéria, que é a parte invisível ao olho humano, né? A microscópica. E temos a teoria da relatividade desenvolvida por Einstein, que vai propor que o tempo, a massa e o comprimento são relativos. Então, quanto mais rápido um objeto se mover, o tempo, a massa e o comprimento para ele deixam de ser um valor absoluto e se tornam relativos. Então, essa a teoria da relatividade afirma isso.